já tinha recebido na hora do louvor da Vitória. Aí, lá veio Dani, pau! E quando falou com o Igor, tome. Hoje o dia foi em tu, crente. E eu, mas Jesus. E aí Jesus foi descendo nos fogos. E olha, ele ainda foi manso, irmão. Porque se Jesus resolver me tomar aqui até o fim da pregação, tu vai escutar. Deus, sem mistura, na vida do Danilo, entregando o bolo para tu. Se posiciona, missionário Igor. Se posiciona naquilo que Jesus quer com tu. Mas amém, já recebi do Senhor. E eu acho lindo porque assim as coisas de Deus se testificam, irmãos. Quando Jesus fala com você, ele usa o profeta só para testificar aquilo que ele já falou com você. Aleluia. Então eu estou muito na dispensação do Senhor. E eu sei que teve gente que saiu daqui sem direção, sem entendimento. Os que saíram foram todos sem direção. Porque até a gente que saiu, quando eu vim para cá, o Senhor me trouxe nesses dias. E eu trouxe, mas Jesus, como assim o Senhor mandou a pessoa voltar para lá? Porque a obra não foi concluída e nem culto está tendo direito. Eu questiono mesmo Jesus. E aí veio a resposta. E aí nós temos que ir quando chegar os filhinhos. Oh, amor, lindinho. Sente a ele. Me aguarde. Amém? Amém. Irmãos, esse gigante é um caso sério. E ele é uma problemática sobre as nossas vidas. Eu vou ler o texto de referência, tá? Eu fiz os meus esboços aqui. E assim, irmãos, Jesus vai... acho que Deus foi muito cirúrgico quando me trouxe sobre ansiedade e quando me trouxe sobre a desobediência. O texto áudio está lá em Tito 3, que vai dizer assim, ó, na minha Bíblia, né, por conta da tradução: a obediência às autoridades, a salvação pela graça leva às boas obras. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Aleluia. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores. Altercadores é o mesmo que discutir com a dor, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desraigados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, e que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, ou mesmo que homem revoltoso, depois de admoestá-lo primeiro e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Quando te enviar a Armas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro, e estou resolvido a passar o inverno ali. Em
encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham contigo te saudam. Saúda quantos nos ama na fé. A graça esteja com todo vós. Amém. Então aqui é uma carta, é uma epístola que Paulo escreveu a Tito, e ela é considerada uma carta pastoral, como a gente aprendeu lá em bibliologia. Amém? Amém. Então, vamos lá. Qual era o propósito dessa carta escrita de Paulo para Tito? O apóstolo Paulo nos lembra de nossa conduta passada, que a gente era nécio, desobediente, desraigado, escravo de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. A bondade e o amor de Deus foi manifestado quando salvou os homens pecadores como Paulo e aqueles os quais Tito trabalhava. Contudo, esta divina misericórdia tem consequências. Deus não salvou os homens para que eles continuassem na sua conduta pecaminosa. Tito é mandado lembrar seus irmãos de que o comportamento deles como cristão precisava ser muito diferente do passado. Observe que a conduta ordenada nesses versículos é diretamente oposta ao que é descrita nos versículos 3. Ao invés de odiar aos outros ou agir com maldade, os cristãos têm que ser pacíficos e gentis com pessoas, evitando falar mal delas. Uma das acusações feitas contra os cristãos na perseguição romana do 2º e 3º século era que eles eram desleais ao governo. E esta acusação era feita porque os cristãos não queriam adorar o imperador. Contudo, os cristãos estariam entre os melhores cidadãos em qualquer país, porque se submetiam voluntariamente ao governo por causa de Cristo. Ainda que Paulo ressalte a necessidade dos cristãos estarem prontos para fazerem boas obras, ele não quer que ninguém pense que a sua salvação resultou de suas obras de justiça. E a gente está falando disso direto no livro de Gálatas, que é quando Paulo escreve ao povo de Gálatas, justamente falando: olha, vocês são salvos não é por causa da obra não, é por conta da graça de Cristo. Somos justificados pela graça através da lavagem espiritual cumprida no batismo. Não merecemos a herança que nos é dada, a vida eterna. E realmente, se a gente for olhar, não era para nós. Enquanto os cristãos precisam buscar boas obras, precisam evitar discussões tolas e contendas que não edificam. Precisam também ser cuidadosos com os irmãos facciosos. Esses indivíduos devem ser admoestados 1 e 2 vezes. E se não se arrependerem, os irmãos devem evitá-los. Paulo termina a sua carta a Tito com alguns pedidos pessoais referentes aos seus companheiros no trabalho. E ele pede a Tito para encontrá-lo em Nicópolis, onde ele passaria o inverno. E mesmo nessas recomendações finais, ele salienta a importância das boas obras. E aí, eu fui pesquisar quem era Tito, para a gente poder entender a questão da desobediência. Então fique atento. Tito foi um cristão de origem grega, que exerceu um papel de destaque nos primeiros anos da igreja cristã. Ele é mencionado no Novo Testamento e é conhecido principalmente pela epístola escrita por Paulo, que leva o seu nome. Tito foi um dos companheiros do apóstolo Paulo e um dos líderes mais importantes no início da igreja primitiva. Provavelmente ele também foi um filho na fé de Paulo, convertido em uma de suas pregações. Se considerarmos todas as referências sobre Tito, iremos perceber que Paulo depositava muita confiança em seu ministério. No livro de Atos dos Apóstolos, Tito não é citado, porém, muito provavelmente nessa época, ele já era um obreiro ativo na obra do Senhor. E Tito é encontrado em referências nas epístolas de 2 Coríntios, em Gálatas, 2 Timóteo e a própria carta de Tito. Percebemos
podemos perceber que Tito também era instruído como um discípulo muito querido pelo apóstolo Paulo. O apóstolo, que se refere a Tito como um companheiro e cooperador. Um fato interessante é que em Gálatas 2:3 diz que ele acompanhou Paulo e Barnabé em uma visita a Jerusalém. O objetivo era discutir com os apóstolos e líderes da igreja a controvérsia sobre os gentios cristãos em relação à lei mosaica. Paulo era completamente contra a ideia de que os cristãos gentios fossem obrigados a passar pela circuncisão, que era uma lei mosaica, e executar outros ritos judaicos. O caso de Tito era que ele era gentio grego e foi um exemplo em relação às discussões. Então a liderança da igreja se reuniu em um concílio e os argumentos expostos por Paulo foram considerados. Então o que estava acontecendo? Paulo abriu uma igreja em Creta e era um povo de uma cultura totalmente diferente daquilo que Paulo estava ensinando, e viu em Tito um potencial. Então ele pega Tito, levanta e fala assim: olha, você vai cuidar desse povo aqui. E esse povo aqui é um povo faccioso, é um povo desobediente, é um povo terrível. Mas se mantenha na liderança, naquilo que você tem aprendido, para que você possa conduzir esta igreja. E o que não é muito fácil, quando a gente encontra um povo aí que é só Deus na causa. Com isso ficou claro que o evangelho deveria ser pregado livremente tanto aos judeus como aos gentios. E neste caso, os regulamentos judaicos não deveriam ser impostos aos cristãos. Tito é mencionado 8 vezes na epístola de 2 Coríntios. E ele esteve presente em um momento complicado daquela igreja. É provável que Tito visitou a Coríntio pelo menos 3 vezes, sendo que 2 delas ele supervisionou a arrecadação para ajudar os irmãos pobres de Jerusalém. Quando Tito chegou a Coríntio, a situação da igreja era muito difícil, principalmente pela imoralidade e pela discórdia que causava facções entre os membros. Então, antes dele cuidar da igreja de Creta, Paulo colocou e levou ele para Corinto, para ele poder ajustar algumas coisas que não estavam bem ali. E eu quero que a igreja entenda, às vezes você vai passar por certas situações, é Deus te preparando para aquilo que Ele quer te colocar lá na frente. E às vezes a gente não entende, irmãos. Então ele foi enviado para aquela igreja, portando uma carta de Paulo, com recomendações e exortações a respeito dessas situações. O sucesso dessa missão foi muito satisfatório, deixando Paulo animado com os resultados obtidos, juntamente com outro irmão em Cristo. Foi Tito quem levou a segunda epístola aos Coríntios. Paulo levou Tito para Creta, deixando-o ali para que completasse sua obra. Ele deveria organizar a igreja naquela ilha e designar o presbitério. Recebe aí, irmão Danilo. A posição eclesiástica de Tito em Creta foi parecida com a de Timóteo em Éfeso. Diferentemente de Timóteo, que era uma pessoa mais branda, Tito provavelmente tinha uma personalidade mais forte e impunha grande liderança e firmeza em suas decisões. Com essas características, ele se encaixava bem na posição de trabalhar contra o paganismo dos habitantes da cidade de Creta e estabelecer a sã doutrina na comunidade cristã daquela cidade. Ele também foi responsável por combater um possível início de gnosticismo e ali garantir que nada faltasse a Apolo, ou do grande pregador do evangelho naquela época. É possível que em Nicópolis Tito tenha sido incumbido para uma missão evangelística na Dalmácia, a qual estava realizando quando Paulo escreveu a epístola de 2 Timóteo. Acredita-se que ele tenha retornado para Creta e permanecido ali como o bispo da igreja até uma idade avançada. Amém? Amém. Então, só para vocês entenderem, e aí vocês vão falar assim: mas irmão, o que isso tem a ver com a desobediência? Muita coisa. Quando a gente entende aqui que ele foi instruído, ele foi o filho da fé de Paulo, e ele foi instruído para que ele pudesse liderar a igreja de Creta. Quando eu vou lá no livro de Atos, e foi um livro que a gente ainda está trabalhando em alguns departamentos da igreja,
Quando eu vou no livro de Atos, capítulo 2, no versículo 42, vai dizer assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Mas o que eu quero que a igreja entenda: a perseverança. E quando a gente não persevera, a gente desobedece. E perseverança quer dizer permanecer naquilo que aprendeu desde o princípio. É se posicionar sem retroceder daquilo que recebeu como base da fé. Então, quando eu olho que havia regulamentos que Paulo instruiu a Tito acerca daquele povo de Creta, e ele vai falar que outrora era um povo que era desobediente, era um povo malicioso, era um povo faccioso, Paulo estava querendo dizer assim: olha, instrua esse povo naquilo que você aprendeu desde o princípio. E perseverar, irmãos, naquilo que a gente aprendeu no Evangelho. Quando chega um determinado tempo assim, tenho 10 anos de igreja, conheço a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não preciso ir para o culto de ensino, não preciso fazer isso, não preciso fazer assado. Você começa a dar legalidade para a desobediência entrar na sua vida. Compete à igreja seguir a doutrina que se fundamenta em Cristo Jesus, que se fundamenta nos ensinamentos de Jesus para seu povo. A nossa natureza pecaminosa e decaída é herdada em Adão. Qual foi o primeiro pecado, igreja? Desobediência. Porque quando eu vou para a palavra vai dizer que Deus criou o homem, deu uma ordenância ao homem, e o homem, por não ouvir e se atentar naquilo que Deus falou, ele deu ouvido à sua mulher. Amém? E come do fruto. É uma natureza naturalmente rebelde. E nós somos desobedientes por herança. E lá em Romanos 7 vai falar sobre isso. Nós nos rebelamos por querer demonstrar força e poder. Do tipo, ninguém rege a minha vida. Ninguém determina o que eu faço ou o que eu não faço. E em nome desse poder, dessa autonomia, nós queremos quebrar regras, andar à margem, daquilo que eu acho que é certo. Mas toda vez que a gente quebra a regra, quebramos linhas de sinalização que foram estabelecidas como guia. E aqui a gente tem a linha de sinalização que vai nos direcionar para chegar na vida eterna. Amém? Não adianta eu querer estar com Jesus nas mansões celestiais se eu não consigo obedecer aqui na terra. O cristianismo nos dá liberdade de até desobedecer. Porque quando eu olho para as outras religiões, irmãos, e eu comentei aqui que quando a gente faz teologia, a gente estuda superficialmente, mas estuda sobre as outras religiões. E a gente quando olha para o islamismo, eles têm lá as regras deles. E quando eles não cumprem as regras deles, eles são punidos, às vezes, publicamente, para o povo entender. Olha, não cumpriu, a gente faz assim. E quando a gente olha para o cristianismo, não, o povo faz. A gente tem um Deus que vai dando corda, vai dando corda. E não venha me dizer que Deus não fala, porque Deus fala assim, irmãos. Deus fala conosco que está na igreja, e Deus fala também com aquele que está lá fora, que se afastou, ou aquele que nunca entrou numa igreja, nunca aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador. Porque eu entendo que Deus, ele cria situações para te trazer para perto dele. Amém? Amém. Deus quer que você obedeça. E não é por força, mas é por liberdade. A palavra vai dizer que não é por força e nem por violência. É pelo Espírito. E o Espírito, ele nos convence a nos arrepender, a nos prostrar diante de um Deus Todo-Poderoso. Deus não quer forçar a nossa obediência. Ele quer que a nossa obediência seja uma oferta, seja uma entrega. Porque nós não somos escravos, nós somos chamados de filhos. Quando a gente é pai e mãe, e a gente vai pegar aqui os pequenininhos, você vai viver espancando seu filho?
não. Você fala uma vez, olha, não faço. Tem filho que é obediente, já não toca mais. A gente teve aqui no episódio no Enraizadas, quando foi no domingo, o Isaac, mas nem chegou perto da escada, porque ele aprendeu que não era para ele mexer ali. Então, tem coisas, irmãos, que nós como pais, e a gente tem um pai que é grande e poderoso, ele não vai ficar te espancando, ele não vai ficar toda hora falando, olha, não faz, olha, não é assim, olha, não é assado. Primeiro, a desobediência, ela nos escraviza. Quando a gente olha e vai para a Bíblia, a gente vai no livro de Juízes, a gente vai ver um povo que foi liberto da terra do Egito, né? O Senhor colocou numa terra que manava leite e mel. O Senhor fala, olha, a terra está pronta, vocês não vão precisar fazer nada, está tudo pronto ali, é só chegar, entrar, se deliciar das coisas que eu preparei para vocês, mas não se envolva com as nações que estão ao redor de vocês, não desobedeçam aquilo que eu estabeleci como regra para vocês viverem na terra que mana leite e mel. E quando a gente entra para o livro de Juízes, irmãos, aquele povo se rebela contra Deus. A gente vê Deus levantando profetas para falar com aquele povo, né? Olha, não se contamina, não se perverta, não adore deuses estranhos. Então, quando você vai para o livro de Juízes, que é um livro histórico, a gente vai ver o tempo todo Deus direcionando aquele povo, e aquele povo fazia o quê? Quando o negócio apertava, eles vinham, se posicionavam com Deus. E quando o negócio afrouxava, eles voltavam a praticar o pecado da idolatria. E aí, Deus levantava o povo para oprimir o povo de Israel. E um dos povos que eram mais assim, que a gente olha no livro de Juízes, são os midianitas. Era um povo que era nômade e violento, da região do Negueb. E eles atacavam em bando. Então, quando a gente lê, vai lá no livro de Juízes, e a palavra vai dizer que o povo de Deus estava enfraquecido, era por quê? Porque tudo que eles plantavam, os midianitas vinham e roubavam. E eles não vinham assim de uma vez e levavam, não, vinha um bando, enfraquecia, quando você tipo assim achava que ia levantar para combater, vinha o segundo bando para derrubar. Então assim, tinha umas nações que eles agiam de bando. Veio a primeira vez, acaba aqui. Quando o povo está se levantando, vem outro bando. Quando acha que vai defender, vem outro bando. Então, por conta disso, o povo de Israel estava enfraquecido lá no livro de Juízes. Mas era por causa de quê? Porque não conseguia obedecer a palavra do Senhor. Deus tirou da terra do Egito, onde eles estavam escravizados. Mas quando a gente olha lá, Deus falando com Abraão, há uma promessa, Deus fala para Abraão. Glória! O povo vai passar um período de 400 anos escravizado numa terra estranha. Mas eu vou colocar este povo numa terra que mana leite e mel. Deus coloca o povo numa terra que mana leite e mel, mas o povo não consegue obedecer a voz de Deus, acaba se misturando. Aí Deus tem que levantar as nações inimigas para subjugar, e o povo fala assim, não, tem que ir para os pés do Senhor para que o negócio seja aliviado. Então toda vez que eu sou desobediente, eu acabo me tornando escrava. Sendo que o sacrifício que Jesus fez na cruz era justamente para me fazer filha de Deus e sair da escravidão, irmãos. Glória! Só que a minha natureza ela é pecaminosa, a minha natureza é de rebelde. Não, eu não quero que seja assim, eu quero fazer do meu jeito. E quando eu quero fazer do meu jeito, dá ruim. Porque os meus dias o Senhor já conhece. Aleluia! E aí, por conta das desobediências, o povo vivia sendo escravizado. Quando Deus fala outra história com Gideão, e às vezes a gente acha que quando Deus fala assim, né? Tem muita gente, desce lá no ribeiro, vai beber água dessa maneira. A gente acha que é estratégia. E não é a estratégia que Deus estava dando para Gideão. Justamente Deus estava trazendo Gideão para uma obediência. Meu Deus. Tem 32 mil? Tira, manda voltar porque tem muito. Olha, os covardes, voltem. Aí Deus vira para Gideão e fala, ainda tem muita gente. Manda voltar. O povo volta. E o que
Deus estava tratando em Gideão? A obediência. Aleluia. Porque quando Deus fala, irmãos, a gente, Deus me deu uma estratégia. Não, Deus quer que você obedeça a voz de comando dele. Aleluia. E às vezes Deus está dando a voz de comando e a gente fica assim, mas será que é coisa da minha cabeça? Não vou fazer não. Não. Às vezes Deus mostra e você, não vou fazer. E quando eu não obedeço a voz do Senhor, eu entro em desobediência. Então tudo que Deus determinou para Gideão fazer, ele fez. Com medo, mas ele fez. A desobediência é como uma teia de aranha. Vocês já viram uma teia de aranha? Quando a gente olha, quando a gente estava indo para os montes, naquelas épocas, algumas irmãs falam, nossa, olha o tamanho daquela aranha, que não sei o quê. Ela é uma linha tão fininha que quando você pega, ela se desfaz. Mas quando você olha ela feita e um animalzinho lá, uma mosca, o que seja, envolvida nela, quanto mais o bichinho se move, mais ele se enrosca e não consegue sair da teia. A mesma coisa é a obediência na nossa vida. Ela é muito sublime, ela é muito sutil. E se você não estiver conectado com Deus, você acaba se enroscando e não consegue sair. Então, a primeira observação: a desobediência te escraviza. E você foi chamado de filho, por um pai amoroso. Aleluia. 2. A obediência nos torna rejeitados de Deus. Irmãos, Deus rejeita sim. Não vem com essa arrogância sua de dizer, Deus não vai me rejeitar, porque Deus rejeita. Vamos para a Bíblia? Quando a gente olha no livro de Daniel e de João, quando fala dos cabelos brancos de Deus, né, na visão que Daniel teve e João teve, não é para retratar a velhice de Deus, é para retratar a eternidade, a infinitude de Deus. Porque ele não tem dias, irmãos. Quem criou Deus? Ele mesmo se criou, ele mesmo se fez. E quando a gente olha para o cabelo branco, nós terrenos, a gente remete muito à idade nossa. Mas com Deus não, ele é infinito, irmãos. Aleluia. Então, os cabelos brancos é para retratar a eternidade dele. Então não tem dias ali. O Senhor, ele é soberano. O Senhor, ele é, Deus é Senhor. E com ele, a gente não pode vir naquela lábia, sabe? Vou me fazer de cuidadinho, porque Deus vai olhar. Sabe? Não tem como você barganhar e não tem como você fazer chantagem com Deus. Aleluia. E a gente muitas das vezes se coloca no papel de vitimismo. Irmão, não adianta você ficar aqui chorando, com a carne escorrendo, não sei o quê, porque Deus sabe quem nós somos. É o que eu falo muito, não adianta às vezes você passar 1 hora com o joelho dobrado, quando na verdade o meu coração, o meu espírito não se dobra. Dobrar o joelho é um ato de humilhação. Mas primeiro o meu espírito tem que estar dobrado na presença do Senhor. Aleluia. E aí, a gente vai para a Bíblia no Salmo 73, e eu já tenho falado muito disso, quando Asaf, ele está dentro do templo, tá lá e corre aqui, faz aqui, né? A gente retrata muito isso, às vezes eu converso muito com a evangelista Mônica ou com a missionária Fernanda, a gente está na Bíblia, corre aqui, corre ali, não sei o que, parece que não anda o negócio, parece que é uma batalha travada, e parece que aqueles que não tem tanto compromisso, o negócio flui, o negócio vai. E a gente fala, mas Deus, nós vamos receber uma misericórdia. E aí o Salmo 73, ele vai retratar muito isso de Asaf estar dentro do templo, de Asaf conhecer, de Asaf estar fazendo, mas ele começa a olhar para o ímpio e ver o ímpio prosperar. E se a gente parar para observar, irmãos, é muito de nós. Pô, mas fulano vai para a igreja, fulano não aceita Jesus, está comendo, tem carrão, tem casona, todo fim de semana está lá ostentando, está luxando. E nós aqui, Jesus, olha aqui para ajudar a pagar a conta, Senhor. Só que Deus deixa Asaf desabafar tudo o que ele estava vendo, porque era uma chateação que Asaf tem, a gente tem também, né? Quando a gente é mais tratadinho, a gente já nem liga mais. A gente sabe o que vai dar. E aí Deus, ele se revela para Asaf e fala assim, olha, está prosperando, está fazendo, mas qual é o fim dele? Ele sabe qual é o fim dele? Você sabe qual é o seu fim? O nosso fim é o céu. Mas o ímpio,
Então, irmãos, e a gente tem que tomar muito cuidado que o Senhor, Ele deixa o ímpio prosperar ao seu próprio prazer. Tem gente que Deus solta e deixa nas suas próprias paixões, deixa. Às vezes a gente vai olhar e vai falar assim, nossa, mas Deus não está vendo isso? Não está, irmãos. Mas tem pessoas que realmente Deus deixou. Porque o Senhor nos conhece. A palavra vai falar que Ele nos fez lá em Jeremias. Ei, eu te conheço desde o ventre. Quando você era uma substância informe, eu já te conhecia. Então, por mais que você fale, tem pessoas que é obstinada à perdição. Tem gente que já é da perdição. E o Senhor sabe quem são os salvos e quem já é da perdição. E quando é assim, deixa ir, deixa fazer. Quando eu vou para a Bíblia também, e eu comentei isso sobre esse personagem no gigante anterior, que foi a ansiedade. Saul cometeu 2 atos de desobediência. Foi por isso que ele perdeu o reinado dele. Primeiro, ele quis saber da sua popularidade e ele agradou a Deus sem sacrifício de obediência. Por quê? Ele era um rei. E Saul foi escolhido por Deus, irmãos. Saul não foi escolhido pelos homens. O próprio Deus falou assim, olha, Samuel, vai bater na porta da sua casa um homem procurando as jumentas do pai dele. Quando ele chegar na porta da sua casa, pega o chifre de azeite e unja ele como rei. Por quê? Porque o povo não tinha rejeitado a Samuel. O povo estava ali querendo um rei. Ah, mas Samuel, nós queremos um rei, nós queremos um rei. O povo A tem um rei, o povo B tem um rei, o povo C tem um rei. E Deus, Ele queria estabelecer eu esqueci o nome, mas assim, era como se fosse usar Samuel para direcionar aquele povo, mas Deus era Teocracia, isso. O que Deus queria estabelecer para o povo de Israel era uma teocracia. Ele ia usar uma figura humana, mas toda a direção que o povo precisava, que essa pessoa precisava, viria do rei. Então, quando Samuel vai se lamentar com Deus, Deus fala assim, olha, fica triste não, porque eles não estão rejeitando a vocês, estão rejeitando a mim. Mas eles querem um rei? Eu vou dar. Só que quando se levantar o rei Saul, ali é se estabelecido a monarquia. E ali, vocês querem um rei? Tudo bem, mas vocês vão pagar impostos. Ia haver inúmeras regras que o povo teria que cumprir por causa daquele rei. Certo? Então, um rei não poderia oferecer sacrifício. E aí eles vão, Samuel vai a Siló oferecer sacrifício. E Saul está ali com o seu exército, ali com o povo. E Samuel demora a chegar. O que Saul faz? Pega e vai oferecer sacrifício, quando na verdade não era nada para ele fazer. Ele oferece sacrifício. E quando ele acaba de oferecer sacrifício, a palavra de Deus fala que Samuel chega. E aí Samuel fala assim, mas amigo, o que você fez? Você tomou uma decisão que não era para você ter tomado. Mas é porque o povo estava indo embora. E muitas das vezes a gente se baseia naquilo que o povo fala, do que o povo pensa. E nós, como igreja, temos que estar atentos daquilo que Deus fala ao nosso respeito. Então ele preocupou-se com a popularidade dele primeiro e foi oferecer um sacrifício sem obediência nenhuma. Não era a função dele, era a função de reinar. E ele queria tomar o papel do sacerdote. E por conta disso, aquilo que Deus tinha no reinado ou com Davi, que podia ser com Saul, olha, meu amigo, saia do cenário porque você já não passou na linha. E muitas das vezes, irmãos, a gente, principalmente como obreiros, a gente tem que estar atento naquilo que Deus fala. A gente tem que estar atento naquilo que sai da voz de comando do altar. Porque tem muita gente dentro da igreja que não obedece homem nenhum. E como é que você vai me dizer que você obedece a Deus que você não vê, que você não pega? É uma linha tênue e que se você não parar para observar, você está em desobediência. O povo acha que não, desobediência, irmãos, tem coisas mínimas que a gente acha que está agradando e está na obediência com Deus e não está. Então,
A desobediência ao ensino, à orientação de Deus, ela é muito perigosa. Então, se você está aqui, há uma orientação para você aqui, siga aquilo que Deus está falando com Aleluia. você. É que nem a irmã Fernanda falou que Deus deu um sonho, a evangelista Mônica falou, olha, deu uma interpretação. É que nem Deus usou o Danilo e falou assim, olha, fique calma, fique quieta, eu vou fazer, eu vou acontecer. E muitas das vezes eu não dou ouvido àquilo que Deus usou o profeta e vou agir da minha própria maneira. Eu estou em desobediência. E aí, as coisas não acontecem, eu vou dizer, ai Deus, por que não está acontecendo? Mas você está ouvindo eu falar? Porque muitas das vezes, a gente que está aqui na igreja, fala, é fulano que está pregando, é porque sabe da minha vida. Irmãos, vigiem. Porque se Deus quiser usar até os piquititicos aqui para falar conosco, Ele vai usar. Pode usar o Yuri, o Caleb, o Isaac, para quebrar a nossa incredulidade. Aleluia. Se vocês pararem para observar nessa questão dos gigantes, eu só coloquei eu coloquei de fora, justamente porque era um assunto bem assim, eu falei, não, vamos trazer alguém de fora, porque senão vai falar que a gente está alfinetando. Mas se a gente parar para observar, a galera que vai passar aqui para pregar sobre alguns gigantes, é o povo da própria congregação. E se Deus quiser usar a vida da Aline, a vida do Mateus, a vida da Cíntia, a vida vai passar aqui, a vida da Mônica, a vida da Fernanda, a vida do Danilo, para nos repreender ou para nos exortar, quem somos nós para achar que não é Deus que está falando? Então quando eu trago alguém de fora cuspindo fogo, é Deus puro, e eu não consigo honrar o povo da minha própria congregação. Porque quando eu olho para a palavra que a Tassi trouxe no domingo, foi curtinha, mas foi uma lapada que meu pai... Doeu. Então, que a gente possa, se Deus te deu uma diretiva, irmãos, obedeça aquilo que Deus pediu para você não se tornar um rejeitado. 3. A desobediência nos afasta da presença de Deus. Misericórdia, Deus. Ajuda nós. E isso é muito sensível. Presença de Deus é diferente de poder. Tem muita igreja com poder, mas nada de presença. Tem muito irmão no poder, mas sem a presença. Misericórdia, Jesus. E quando eu fui ver isso aqui, eu falei, Jesus, a minha igreja não é muito daquela igreja que cospe fogo, que não sei o que, mas todo mundo que passa pelo salão nesses 2 anos fala assim, eita, mas é uma presença, eita, mas é uma presença, eita, mas é uma presença. Eu falei, amém, Jesus. Estamos aí procurando estar na fiação. E quando a gente vai para a Bíblia, o famoso personagem chamado Sansão. Havia algo sobre a vida dele que Deus institucionou quando a mãe dele ficou grávida e ela era uma improbabilidade de engravidar. Teve o filho. O anjo falou assim, olha, é assim, 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 e ele não vai fazer dessa maneira. Não vai passar navalha no cabelo dele, ele não pode tomar bebida forte, ele não pode mexer em nem ver coisa morta. Que é do Nazireu. Só que quando ele se envolve com outra pessoa que não tinha nada a ver com aquilo que Deus queria para ele, foi um homem que foi usado tremendamente por Deus? Sim! E eu costumo dizer que Sansão, ele era usado pelo Espírito, mas ele não era habitado. E há uma diferença, irmão, entre você ser usado, eita glória, e há uma diferença entre você ser habitado. Porque quando você é habitado, a presença do Senhor está com você aonde você estiver. Glória! Ela vai te dando diretiva, ela vai te, alinhando com o propósito do céu. E Sansão, se você olhar e ler a passagem de Sansão, e o Espírito se apossou de Sansão para dar vitória para aquele povo. Só que devagarinho a presença foi saindo, e quando ele percebe que a presença do Senhor já não estava mais com ele, quando ele está lá deitado com Dalila, né? E ele acaba contando o segredo dele para ela. E aí quando vem lá os filisteus, que ele vai tentar ganhar a guerra, ele vê que já
a presença do Senhor já não estava mais com ele. Aleluia. Então, irmãos, quando a presença sai do indivíduo e ele nem percebe, é porque a desobediência já cauterizou na consciência. Irmão Luciano, o que é cauterizar? Pega o bolo, põe no forno e deixa lá. O que vai acontecer? Vai queimar, vai torrar. A mesma coisa a desobediência faz na nossa vida. Você desobedece um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco acolá. Quando você vai ver, você já está cauterizado pela desobediência. Perde-se a sensibilidade. E a desobediência é grave nessa questão. Quando a gente vai olhar lá para Êxodo 33, quando Moisés fala assim, olha, o Senhor fala assim, olha, eu não vou com você, Moisés, nem com o povo, mas eu vou mandar o anjo do poder com vocês para dar vitória. E Moisés fala assim, epa, vou parar. Não quero anjo não, eu quero a presença. Se a sua presença não estiver e não for com a gente, não faz a gente nem sair daqui. Glória! Muitas das vezes, aleluia! O poder, e nem sabe o que é o poder, irmão. Obrigado. Às vezes a gente vê uns vídeos aí, às vezes umas igrejas que cadeira voa, e é povo, nossa, a presença de Deus está ali, e Deus estava, mas nem passei na calçada. Então fique muito atento a isso, irmãos. Porque muitas das vezes eu me questiono sobre este lugar. E hoje eu vi um negócio assim, eu me entristeci. Mas ao mesmo tempo eu falei, não, Jesus, eu sei que o povo foi o Senhor que colocou nas minhas mãos. São as minhas ovelhinhas. É 20, é 21. Tem umas rebeldinhas que foram passar um pouquinho nos apriscos dos outros. Mas eu deixo. Mas é o povo que o Senhor colocou aqui, são as minhas ovelhas. E às vezes tem igreja muito cheia que não é ovelha, só vai lá, come do capim, come da comida podre que às vezes está sendo servida lá e acha que está, oh, eu estou no poder, eu estou prosperando. Mas qual é o fim? E aí Deus usa o Danilo. Quer dizer, usou a Vitória primeiro no hino dela, né? Porque é no silêncio, às vezes a gente acha. E aí, outro personagem, Elias, lá guerreou, fez, matou os 800 profetas, tal. Mas quando escuta uma voz de Jezabel falando, eu vou fazer com você a mesma coisa que você fez com meus profetas, ele corre, ele tem medo, ele vai se esconder na caverna. E aí, irmãos, Elias na caverna, ele vai achar que a presença de Deus está no terremoto, está um monte de coisa, e na verdade vem um sussurro, uma brisa, quase que imperceptível, e aí Deus fala assim, está fazendo o que aqui, Elias? Às vezes a gente acha que, né? Agora Deus vai usar o Danilo. Eita, que agora o chicote vai estralar. E muitas das vezes vai usar táxi na pregação dela. Pá! Então entende, irmãos. É muito simples. É uma linha tênue. A obediência é uma linha tênue que a gente tem que estar ali muito sensível. Quando a gente olha para a história da nossa irmã Aline, por ela não estava aqui, mas ela não, eu vou obedecer. Eu vou obedecer porque ela sabe que ela precisa da parte do Senhor. Mas e se ela estivesse em desobediência? Se na obediência o negócio já é, oh Jesus, ajuda nós, oh Jesus, ajuda nós. Imagine você andar na desobediência. Então, é imprescindível, irmãos, a gente sentir a presença de Deus na nossa vida. E a presença de Deus, irmãos, ela nos faz descansar. A desobediência nos faz escravos das situações, nos faz rejeitados de Deus. Mas a presença do Senhor nos faz descansar. Aleluia! Às vezes o pau está quebrando e você, não, mas Jesus vai dar vitória. Amém. Mas Jesus vai dar vitória. Mas Jesus vai dar vitória. Então se atente nisso. 4. Podemos, na desobediência, nós podemos ser consumidos pelo fogo de Deus. A desobediência mata, irmãos. E o povo acha que não, mas mata. E é uma passagem interessante lá em Levítico 10. Quando 2 sacerdotes eles vão oferecer sacrifício no altar. E o fogo do altar matou esses 2 sacerdotes.
assim, eles não estavam como os filhos de Eli. Porque quando a gente olha para a casa de Eli, os filhos de Eli, eles pegavam uma prostituta, levavam para dentro do templo, faziam suas orgias dentro do templo. Eli sabia e ele não fazia nada. A palavra vai dizer que eles ficavam na porta do templo para receber as ofertas, que era para levar para o altar para sacrificar. Eles comiam, eles se lambuzavam nas orgias, e Deus estava vendo tudo aquilo. Eli também não estava vendo e nada fez. Só que quando a gente olha para esses dois sacerdotes que entraram no templo para oferecer sacrifício, eles eram filhos de Arão. Só que quando a gente olha lá atrás, quem era a autoridade maior no arraial? Moisés. E quando a gente lê o texto mais apurado, Moisés não deu autoridade para eles ir lá oferecer sacrifício. Pastor, o que você quer dizer isso? É às vezes você querer passar na frente do seu pastor ou do seu líder. Eu vou fazer o que Deus mandou. E eu entendo, irmãos, que quando você está na frente de uma obra, você é o anjo e Deus vai falar com você. As coisas de Deus testificam. E aí, Moisés não autorizou eles cumprirem aquele papel. A autoridade no santuário era Arão, e Arão também não tinha autorizado. E aí, quando a gente volta, acho que no capítulo 9, vai falar assim, né? Não era o sacerdote que acendia o fogo no lugar santo. O fogo já havia sido aceso pelo próprio Deus. No capítulo 9. O que eles tinham que fazer era pegar o fogo que Deus acendeu e colocar no sacrifício, lá no altar de sacrifício. Aí alguns desavisados pegam, é fogo estranho. Não é um fogo estranho. O fogo já está aceso aqui, ó. A direção, ela já está aqui. O que você tem que fazer? Obedecer. É a mesma coisa que de repente vinha a Fernanda. Não, mas Deus mandou fazer assim, Luciana, que não sei o quê. E pega e faz sem a minha autorização. Aqui eles foram fulminados. Mas a gente se esquece que existe a morte espiritual, irmãos. E muitas das vezes a gente quer fazer da nossa vontade, do nosso. E o que eu quero dizer? A ação pode ser boa, mas qual é a motivação? E eu comentei isso aqui no domingo. Às vezes as pessoas vêm, né, numa motivação muito boa, mas Deus está vendo a intenção do seu coração. Aleluia. E intenção eu não posso ver, você não pode ver, mas o Senhor está vendo. Glória. Porque quando eu dobrei o joelho aqui, e a Cíntia estava bem ali onde ela está. E o Senhor falou, Jesus. Então, preste atenção na sua motivação. Com que motivação às vezes você quer fazer as coisas na presença do Senhor? Deus não recebe nada sem antes analisar com que intenção a gente está fazendo. Vigie na intenção do seu coração, irmãos. E eu sempre preguei isso para vocês. Vigia na intenção. Vigia com que intenção. Não adianta vir me bajular. Ai, linda. Ai, mas tão linda, maravilhosa. E Deus está vendo a intenção do teu coração. Não adianta querer puxar o saco da irmã Fernanda, porque Deus está vendo. Às vezes a nossa motivação, eu vou fazer, mas com que intenção? Sabe por quê? Porque quando naquele grande dia você se apresentar no tribunal de Cristo, Ele vai olhar tuas obras. Então, Aline, eu vi com que motivação você fez o culto de jovens. A sua motivação foi certa, mas a intenção foi incorreta. Às vezes eu estou fazendo uma boa obra só para que todos vejam que eu sou crente. Olha, irmão espiritual. Nossa, irmão, você é crente mesmo. E aí? A intenção desses dois foi boa, eles não foram lá se prostituir. Até porque nos estudos que eu vi,
esses dois eles estavam meio que embriagados. Irmãos, isso aqui pode ser aparentemente um tapete. A gente está acostumado com igreja grande, né? Com aquele altarzão, né? Que tem que subir as escadas, escalar para poder pregar. Mas a partir do momento que eu consagrei isso aqui é um altar. Mateus viu quantas vezes nós choramos aqui, quantas vezes a gente... Jesus, é fogo aqui, Jesus, é fogo aqui, porque quem chegar aqui atrás desse púlpito não vai pregar besteira. Porque às vezes a gente vê o povo subindo numas intenções totalmente errôneas. Ai, irmã, então vem na sua igreja. Ai, irmã, eu vou lá sábado. Eu fico assim, Jesus, se for para ir curiar, nem deixa descer a rua. Eu sou sincera, irmãos. Não venha aqui para curiar. Não venha. Porque Jesus conhece a intenção do coração. Vocês podem achar, nossa, nunca enche? Meu filho, tá cheio da presença do Senhor aqui. Isso já basta para nós. Aleluia. Às vezes a gente está numa igreja barulhenta. Só Jesus. Então, cuidado, se analise. Eu quero fazer, mas a intenção é boa? A intenção é válida? Porque eu posso fazer aqui na terra, irmãos, mas tudo que eu faço na terra, irmãos, tem consequência lá. Tudo que eu faço aqui, irmãos, está apontando no céu, irmãos. Verdade. E aí tem muita gente achando que vai subir e vai chegar lá no portal. Quem é você? Não, o senhor não está aqui não. Para trás de mim que eu não te conheço. Misericórdia. Aí você vai falar, olha, 30 anos no evangelho, passando prova, o povo me perseguindo para nada. É pra gente se analisar. Outro personagem. Quando Amã começou a perseguir Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostrava ali no livro de Esther. Quando quebramos a linha da obediência, andamos na linha da morte e vamos ser destruídos. O lugar, como você pede, a hora que você pede, importa, irmãos. Seja vigilante naquilo que você quer com Deus. Seja vigilante naquilo que você está pedindo ao Senhor. Eu quero ser grande na palavra, Senhor, para matar alguém em palavra. Porque às vezes a gente vê o povo pregando em versículos e eu falo, tem gente que tem um dom, tem a facilidade. Se você não tem, mas a Bíblia fala isso. Olha, mas tal história lá dentro da Bíblia conta isso, irmãos. E já basta, se você já grava alguns versículos, glória. Preste atenção. Porque quando a gente olha para o livro de Esther, foi um livro que a gente também cavucou bastante, a gente viu um homem que tramou contra o outro e no fim ele foi enforcado na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Ele tramou, ele forjou uma situação, contou uma história mentirosa para o rei dá o anel dele, ele sela ali, e a gente sabe que pela tradição, aquilo que o rei faz não pode ser revogado, não pode voltar para trás, tudo por debaixo dos panos, irmãos. Só que aquele que prepara a armadilha para mim e para você, ele cai por terra, irmãos. Toda armadilha contra você será quebrada. Só se coloca diante do rei, irmãos, com sinceridade, com honestidade e com obediência. Quinto, a desobediência nos torna opositores do reino de Deus. E quando a gente vai para a Bíblia, está lá em Atos 13. Paulo, ele tinha sido escolhido no céu. Mas quando Judas se mata, uma cadeira ficou vazia, certo? E quando a gente olha para o contexto, a gente vê Pedro com pressa de resolver o problema daquela vaga. E aí pega quem? Na tradição dele, eles fazem lá o jogo da sorte. Era uma tradição dos judeus. E aí pega e coloca quem? Matias. Pronto, Matias. Você é alguém que vai substituir o Judas, que não está fazendo mais parte. Só que resolveu o problema aqui, mas não se resolveu o problema da missão apostólica. E quando Deus ele tem um decreto do céu sobre a minha vida e sobre a sua, e vai entrar muito naquilo que Deus usou o Danilo para falar com o Igor.
Às vezes a gente olha para a nossa aparência, quem sou eu não tenho capacidade, eu não sei falar direito, eu não sei ler, eu troco tudo, não dá, não sei, não vou, não tenho posso, não quero. E aí, quando há um decreto do céu para a sua vida, por que você quer recuar? Por quê? A palavra que Deus trouxe para eu falar para você, covardia. E até quando você vai se acovardar de um decreto que veio do céu para você? Não, mas os processos, meu irmão, você vai falar dos meus processos, filho. Hoje eu levantei ruim, a cabeça explodindo. Eu fui trabalhar porque eu era obrigada. E eu falava, Jesus, justo hoje eu tenho que pecar. Senhor, alivia aqui. E hoje a missionária Fernanda, e olha, tem umas pregações que a gente quer deixar salva e não ficou salva aquela de ontem. Que coisa! E Deus usou a boca dela para falar de um processo financeiro. Eu falei, Jesus, eu tomo posse porque, Senhor, eu estou sendo provada na vida financeira. A gente é provado com o filho, é provado com aqui, é provado com ali, é provado com aqui, para ver se a gente arreda o pé. E a gente fala, não, mas eu vou ficar firme com Jesus. O seu calcanhar de Aquiles é a sua vida financeira. Enquanto você não se posicionar naquilo que o céu decretou para a tua vida, você vai ficar andando com dois sacos. Trabalha aqui, mas aqui não enche. E sabe quem vai encher o saquinho? É o céu, Igor. É o céu. O decreto está sobre a sua vida, não está sobre a vida da sua esposa. O que é para você fazer, ele não vai dar para sua esposa fazer. Então se posiciona, se alinha. Não, sabe, não fica, não, eu não estou pronta. Não, é esse processo. Não, é isso. Não, é aquilo. Não, eu não sei o quê. Porque Deus está vendo a intenção do teu coração. De mim, eu não te levantaria, meu irmão. Deixa eu estar sentadinho. Mas Jesus falou, é missionário, é missionário, é missionário, é missionário, é missionário. Eu vou desobedecer? Vou nada, irmão. Eu sei onde eu quero chegar. Já pensou? Eu chegar lá no grande dia. Seu nome não está aqui não. Por quê? Porque era para levantar o Igor e você não levantou. Longe de mim, irmão. Longe de mim. Então se posiciona. Porque a gente nunca sabe quando Jesus fala assim, venha para o lado de cá. E aí? Qual é a desculpa que tu vai dar? Era o Caleb que não deixava dormir. Era a Liz, ficava pegando meu pé, ficava na minha cabeça. Era assim, era assado, não sei o que, ninguém, Então se posicione. Quando eu me oponho naquilo que Deus quer, eu estou sendo desobediente. Não tem pecado, eu não adultero, eu não fornico, eu não bebo, eu não fumo, mas eu desobedi. Eu desobedeço. Havia um decreto sobre a vida de Paulo. E quando a gente lê a história no Atos 9, a gente vai ver que Jesus tem um encontro com Paulo, deixa ele lá quietinho durante 3 dias. Enquanto Paulo está orando, Deus vai falar com Ananias, porque Deus é onisciente, onipresente. E quando ele fala com Ananias, Ananias fala, não, mas esse aí mata. Mas Senhor, eu vou orar para esse homem vai me matar. E aí Deus abre a boca e fala, vai lá, porque é um vaso aprovado na minha presença. Vou levar Paulo para pregar para os gentios, para os reis. Vai lá orar por ele. E quantas vezes Deus está dando ordenança para a gente fazer o ID? E a gente está colocando um monte de desculpa. Sabe por quê? Porque eu entendo que quando Deus dá uma ordem para a gente, é porque ele já foi lá na frente. Principalmente quando se trata de perdão. Oh, meu Deus! Jesus fala assim, vai lá perdoar. Vou nada. Não, usou meu carro, fez assim comigo, fez assado. Ele entende que se Deus está falando assim, vai lá, libera o perdão, é porque Jesus já trabalhou na situação, irmãos. E muitas das vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Vai dar, se quiser que venha. Perde a bênção. É desobediente. Já viu
decreto do céu para Paulo. É ele que vai fazer acontecer, é ele. E é por causa dele que hoje o evangelho chega até nós. E na verdade, quando a gente olha, quando Pedro fala assim, não, vamos colocar aqui Matias e vamos resolver o problema aqui, é porque eles não queriam. E era assim, irmãos. Você vai ver muito atrito ali de Paulo com Pedro, porque Paulo era expansivo e Pedro queria ficar assim, os cuticute. Só tá bom aqui, só com nós. Não é não? É. Quando você pega a carta de Gálatas e algumas cartas, é Paulo confrontando Pedro. Que circuncisão, meu irmão? Não precisa mais não. Olha o sacrifício que foi feito lá naquela cruz. Aí vocês querem pegar o grego, o fulano, o ciclano, quer vir na lei mosaica, quando na verdade a gente está no tempo da graça. Não tem que ser assim. Ei! E o sacrifício? Foi para quê? E aí, é tão interessante que de princípio encheu uma vaca, resolveu o problema, mas Matias, ele foi escolhido pelo colegiado e não pelo Espírito Santo. Entendeu, Igor? Você foi escolhido pelo céu, não foi escolhido por mim. Eu não sentei com o Danilo, com a Fernanda, com o Ricardo, com a Bruna. Então vamos levantar o fulano. Não, irmão, foi Jesus que falou, levanta. Amém. O céu se responsabiliza. Porque tem coisas que vai vir através da sua vida para alcançar outras vidas. Ninguém aqui foi levantado porque é lindo e maravilhoso. O Mateus, o céu achou graça e nós obedece. E quando a gente olha, Matias não aparece em nenhum momento do cenário da igreja. Mas quando fala de Paulo, mas aquele que o Espírito escolheu se tornou o apóstolo dos gentios e propagou o evangelho pela Europa, pela Ásia, territórios da África. E é por conta de Paulo que a gente está aqui, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Paulo foi sensível à voz do Espírito Santo. Paulo queria ir para um lugar e o Espírito Santo falou não. Mas eu quero fazer obra ali. E o Espírito Santo falou não. E eu quero ir. E o Espírito Santo falou não, porque eu tenho outro lugar para você. Às vezes a gente quer fazer um negócio que não vai e entra naquilo que a Fernanda ontem pregou. É um demônio! Esse demônio cai por terra. E muitas das vezes é a própria mão de Deus. Ei, aqui não é a hora, não é o tempo. Né? Meu pacotinho de Pentecostes. Só que quando Paulo ele se levanta, lá no capítulo 13, vem um tal de Elimas, um feiticeiro. E ele se opõe à expansão do evangelho. E ele se levanta contra Paulo. Irmãos, triste é quando alguém se levanta contra você e você está na direção de Deus, fazendo o que Deus mandou, e alguém se levanta para bloquear a propagação do evangelho na presença do Senhor. Meu Deus. E aqui esse Elimas, ele se opôs à pregação do evangelho que estava vindo por Paulo, que ia alcançar a vida do procônsul. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, ele lança sobre ele uma ordem espiritual, e esse Elimas ficou cego. Toda vez que eu decido caminhar na desobediência, eu estou decidindo a impedir que o reino de Deus se expanda, se cresça. Quantos na igreja estão impedindo a expansão do reino? Misericórdia. Como acontece isso? Eu prego aqui, pois quando acaba o culto, ali chega na missionária Fernanda. Nossa, mas será que é tudo isso que a pastora pediu? Eu acho que não é isso não, hein? Olha, sem visão, misericórdia. Você viu, levantou a Cíntia, misericórdia, não tem visão nenhuma. É você se opor à obra do Senhor. Sim. E quantos dentro da igreja estão assim? E não é nem na porta da igreja, né? Quando chega em casa, pega o WhatsApp. Você, meu Deus. O reino de Deus é maior que as nossas intenções. O reino de Deus é maior que as nossas motivações.
Vai ter momento que o reino de Deus, ele vai te dar ordem para você parar, para você descansar, para você se esconder, porque o reino é dele. Aleluia. Obedeça. É, Jesus. E o que define a batalha é o que o reino diz ao seu respeito. Não é o que o homem pensa. Aleluia. Ninguém vai impedir o avançar de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Glória. Então, irmãos, fique antenado naquilo que o Senhor está falando e você não está antenado. Aleluia. E nem quando a gente marcou o evangelismo. Eu não vou. Eu não quero fazer. Jejum. A Bruna é linda porque ela fala assim, você é muito sem frio. Eu falei, sou feliz. Ela falou, mas você melhorou. Por quê? Ela expôs, ela falou assim, Letícia, você impunha. Vamos jejuar, vamos orar. Tira isso, tira aquilo, que não sei o quê. E eu fui me cansando, porque eu escutava. Eu vou nada, eu vou fazer, eu não sei o quê. Eu falei, quer saber, Jesus? Não vou falar mais nada. Vou deixar esse povo à sua vontade, Jesus. E quando eu descansei, aí veio assim, não tem propósito, viu? Aí falou, não tem propósito, não tem propósito, não tem propósito, não sei o quê. Falei, olha, quando eu calei, o povo foi se movimentar. Falei, Então, irmãos, quando sai uma ordem daqui, não é a minha vontade. Porque não é a minha vontade, eu como, eu bebo, eu durmo, eu faço. Mas quando Deus fala, é justamente para te fortalecer. E quando eu falo, não vou fazer, eu estou me opondo, eu estou em desobediência. Então, se vocês não sabiam se vocês estavam obedecendo ou não, se estavam em desobediência, eu lancei 5 coisas aí para vocês se analisarem. E é um gigante que precisa cair por terra, irmãos. Porque a gente acha que a desobediência só está para o povo do mundo. E muitas das vezes você está dentro da igreja, você conhece o evangelho e você está sendo que nem aquele povo lá em Creta. Desobediente. E quando Jesus te chamou, quando você desceu as águas e voltou, não é que vai sair tudo de uma vez, mas a cada caminhada sua é uma obra da carne que vai caindo por terra. É por isso que o poço está ali. Todo dia é uma obra que vai caindo conforme você vai avançando na presença do Senhor, irmãos. E a gente precisa ser obediente. Quantas vezes eu falo, gente, o poço, irmãos. E vocês acham que o poço foi da minha vontade. Não, está aqui, vai ficar aqui até quando Jesus mandar. Quando Jesus falar, tira o poço, é porque a igreja entendeu e está entendendo que as obras da carne, que vocês leram hoje em Gálatas, está saindo de vocês. Aí nós temos até os enraizadas, com as borboletinhas. Então que nessa noite, obedeçam. Mas irmão, você não tem capacidade. Eu também não tenho. E tenho perguntado, Deus, o senhor tem se agradado de mim como pastor? O senhor tem se agradado de mim? O senhor tem se agradado de mim? Senhor, o senhor tem se agradado de mim como presbítero? Senhor, o senhor tem se agradado de mim como missionário? Senhor, o senhor tem se agradado de mim como cantora, como ministra do louvor na sua casa? Senhor, o senhor tem se agradado de mim como evangelista? Senhor, o senhor tem se agradado de mim como tocador de instrumento dentro da tua casa? Senhor, o senhor tem se agradado de mim como diácono ou diaconisa? Se pergunte, irmãos. Aleluia. E Deus ele vai responder. Aleluia. Mas não de obediência para aquilo que Deus quer, para aquilo que o reino quer. É o reino. O reino manda, eu vou executar sobre a vida de vocês. Aleluia. Se a gente falar, vamos fazer evangelismo, irmão, entrega lá, olha, Jesus te ama. E Deus sabe o porquê. Mas não recue, não avance, sabe, não recue, avance. Eis-me aqui, Jesus. Porque se Ele determinou sobre você, Ele vai cumprir. Amém, igreja? Amém. Então foi isso que Deus colocou no meu coração para ministrar sobre esse gigante. E ele precisa, irmãos, cair por terra. Se o Senhor falar assim, jejua, vai jejuar. Meu amor. Se o Senhor falar assim, vai orar às 3 da manhã, vamos orar às 3 da manhã. E Deus sabe por quê. Às vezes a gente não entende, né, Caleb? Mas a gente tem que obedecer. E a palavra de Deus é, obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes você está fazendo 40 dias sem Coca-Cola, quando na verdade Jesus falou assim, vai lá e abençoa fulano. Não, vou ficar 40 dias sem Coca-Cola,
E aí o povo bebe Coca-Cola, vem com a Coca-Cola na sua cara. Aí eu não posso, meu Deus do céu. Quando na verdade era uma voz de comando que Deus queria que você obedecesse. Então que nessa noite nós vamos orar para esse gigante chamado desobediência cair por terra em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Jesus querido e grandioso, nós nos colocamos na tua presença nesta noite, na beleza da tua santidade. Para te agradecer, Senhor, pela instrução que o Senhor tem nos dado. E para ver o quanto o Senhor nos ama, Pai.